O nosso quadro de saúde hoje traz a doutora Vivian Campos. Ela é clínica geral e tem uma atuação muito importante na área de alergia e também na área de nutrologia. Quando a gente fala clínica geral, né, gente, o próprio nome já diz, é geral. E por isso nós vamos bater um papo com ela hoje sobre um tema muito importante, que eu, na minha opinião, mas que não interessa muito, acho que está ligado a um circuito geral do nosso corpo. A nossa palavra de ordem hoje é libido. Libido. Eu tô certa ou tô errada, Vi? Tá certíssima. Tá. É geral mesmo? É geral, tá tudo conectado. E aí, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui de novo. Obrigada. Com esse tema que eu tô tendo cada vez mais queixas no consultório de pacientes cada vez mais novos. E aí eu digo novos porque tanto homens quanto mulheres. A gente pensa que libido é uma coisa de gente de mais idade. Exatamente. Não? Né? Não. Não só, né? Claro que com a idade a gente tem uma queda dos hormônios e, consequentemente, também uma queda da libido. Né? Então é muito comum a mulher na menopausa, o homem na andropausa. Mas hoje eu tenho recebido cada vez mais no consultório mulheres mais jovens que não estão na menopausa com queixa de libido. E homens também. Por quê? Na verdade, uma série de razões. O estresse é um deles. Quando a gente fala de hormônio, eu brinco que o hormônio quando eu vou explicar a paciente, é como se fosse um dominó. Quando a gente monta aqueles desenhos, quando você mexe em um, você bagunça todo o resto. Então, o estresse altera principalmente o cortisol. E o cortisol, na verdade, é como se fosse a mãe dos hormônios sexuais. É a partir do cortisol que a gente vai produzir os outros hormônios sexuais. Então, o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Os homens estranham bastante porque eu sempre peço o exame de estrogênio e progesterona. Eles falam, mas isso não é hormônio de mulher? Eu já ia te falar isso. Exatamente, todos eles assustam. Pois e na mulher, quando eu peço a testosterona. Né? Elas falam, mas isso não é hormônio masculino? Na verdade, nós todos temos os 3 hormônios. Né? A quantidade deles é que, claro, no homem, um predomínio maior da testosterona e na mulher do estrogênio e da progesterona. A determinação genética, claro. Claro. O que a gente está vendo hoje é uma alteração no padrão, principalmente masculino. Né? Por conta do estresse, o homem tem aumentado a quantidade de estrogênio e diminuído a de testosterona. O sobrepeso também contribui muito para isso, porque a glândula de gordura, ela produz mais estrogênio. E aí isso no homem tem um impacto na libido muito importante, mas também não só na libido, como na parte de fertilidade. O homem, com o aumento do estrogênio, ele produz menos espermatozoide e um espermatozoide menos eficiente, digamos assim, mais lento. Gente, a gente nem imagina tudo isso. Exatamente. Então, com o estresse, é como se você mudasse o seu eixo. Em vez de você produzir o cortisol um pouquinho e do cortisol você produzir os outros hormônios, você produz muito cortisol e aí você não tem como produzir esses hormônios sexuais. Você diminui esses hormônios sexuais. Gente, essa palavra estresse na vida da gente é um estresse. É um estresse, né? Então, além de você estar cansado, você tem pouco hormônio para produzir, para melhorar a questão da libido, né? Gente, mexe em tudo, é impressionante. Então, muitas vezes, não basta você só repor o hormônio. Você tem que reequilibrar o indivíduo, diminuir a resposta dele ao estresse. Claro, hoje ninguém vive sem estresse. Pois é. Muito, né? Mas como o organismo responde a isso é muito importante. E muitos minerais ajudam nessa produção hormonal. Que daí é onde entra a ortomolecular. Exatamente. É muito legal. Gente, eu sempre gosto muito de trazer a doutora Vivian Campos aqui no nosso programa, porque você tem a solução, né? Eu acho que é a fórmula, na verdade, é isso mesmo, né? Exatamente. Tratar o problema, não tratar a doença. Entendi. Né? Tratar o paciente como um todo. E os minerais? Os minerais, por exemplo, o zinco é uma substância que ele atua como um cofator, que a gente chama. Para esse cortisol virar um outro hormônio, para depois virar a testosterona, nessa última passagem para virar a testosterona, ele precisa do zinco. Tem uma enzima que atua ali, que precisa de zinco para poder transformar esse pré-hormônio em testosterona. Quando não tem o zinco, em vez de fazer testosterona, ele faz estrogênio.
Tá aí, o pulo do gato. Exatamente. Aí no homem, isso causa, muitas vezes, aumento de mama, que é a ginecomastia, aumento de gordura abdominal, e aí vira cíclico, porque você tem um aumento da gordura abdominal, a gordura abdominal produz mais estrogênio, você produz menos testosterona. Né? Alterações de humor, o homem com estrogênio mais alto fica mais irritado, mais desanimado, com problemas de memória, concentração, além, claro, da libido mais baixa. E aí é onde a gente entra. Exatamente. A gente entra, que eu digo assim, né, gente? O que acontece? Ele interfere na vida familiar, interfere na vida sexual do casal, interfere na relação, né? No trabalho, na autoestima. Pois é, né? E consequentemente na autoestima, Exatamente. Porque o homem não sabe o que está acontecendo com ele, né? Exatamente. E aí acaba realmente gerando um outro tipo de estresse, né? E assim, é uma bola de neve. A questão da libido para o homem é muito mais hormonal. Realmente, 70%, 80% tem até a ver com a questão hormonal. Até pelo comportamento social, né? Mas mais pela questão hormonal, pela questão genética, de criação, enfim. Na mulher, claro, os hormônios têm um papel fundamental. Mas na mulher, a questão do emocional, de como ela se vê, da autoestima, de como é que está o convívio, de como é que está a relação do casal, de como é que ela está com ela mesma, tem um impacto muito maior do que os hormônios. Então isso é interessante ver. Quando a gente vê um homem com libido baixa, geralmente você tem uma baixa da testosterona. Entendi. Ou ele está usando algum tipo de medicação. Aí é outro ponto que o estresse é importante. Quase todas as medicações para ansiedade acabam com a libido. Acabam? A palavra é essa? Acabam. Ai, que desespero! Tá? Então, claro, tudo é uma questão de custo-benefício. Tem certos momentos que você tem que lançar mão de algumas medicações. Para entrar num equilíbrio, né, gente? Porque a vida da gente tem que ter esse equilíbrio. Mas muitas vezes a testosterona baixa é que está causando a ansiedade, a irritabilidade. Entendi. O homem não está se sentindo bem por conta da testosterona estar baixa. Só que ele não descobriu ainda. Ele está depressivo por conta disso. Aí ele usa uma medicação para depressão que melhora um pouco, mas não melhora, às vezes não melhora 100%, e ainda piora a questão da libido. O quadro. Então, muitas vezes a gente reequilibrando os hormônios, a gente tem uma melhora muito grande de produtividade, de qualidade de vida, claro, da vida sexual, que é super importante. Então, e a mulher? É muito interessante. Então, na mulher, essa questão do emocional pega muito mais. Né? Então, eu sempre pergunto, é sempre importante saber como é que as coisas estão acontecendo. Claro que a questão hormonal também influencia. Então, a mulher com testosterona baixa também vai ter uma queda da libido. E não só isso, a testosterona baixa, ela altera muito concentração, a capacidade cognitiva. Eu brinco que quando a gente começa a repor testosterona na mulher, ela fala, nossa, mas eu tô mais inteligente. E isso realmente acontece. Acontece. Teve uma época muito comum que a testosterona baixa depois da gravidez. Quando dá aquela bagunça hormonal toda, até o organismo entrar nos eixos, normalizar, às vezes vai até 1 ano essa normalização dos hormônios. Então, às vezes é importante a gente intervir. E tem muita paciente com quadro de uma depressão leve por deficiência hormonal. Inclusive a depressão pós-parto não tem nada a ver? Pode influenciar, não 100%, mas sim. É muito importante ver a questão dos hormônios no período depois da gestação. E eu acho que já é um período tão, assim, complicado para a mulher, né? Porque tem o bebê ali, né? Aí tem o marido, aí tem toda a casa, daí tem o emprego, que você já tá naquela vibe de voltar ou não voltar. Gente, a vida da gente é essa loucura mesmo, mas a gente tem que administrar, né, Vivi? Exatamente, tem que procurar realmente essa questão do equilíbrio. Isso, né? Eu acho que quando a gente entende isso e entende que tem que se cuidar, exatamente, daí tudo fica mais fácil e tudo fica mais tranquilo. Só que você tem que cuidar do jeito certo, com a pessoa certa, na hora certa. O importante é ter contato com o seu médico, explicar e se abrir, né? Com certeza. Porque hoje muitas consultas não dão essa abertura de tempo, né? Você não tem tempo para sentar, conversar, falar, né? Explicar tudo o que está acontecendo, até por conta do ritmo de vida do próprio médico, ou da própria clínica, ou da própria vida, enfim, né? Com certeza. E aí, quando a gente fala de libido, também tem muita questão do conservadorismo,
machismo, de tabu. A pessoa pode até... Tem vergonha, né? Então, é importante comentar isso, porque isso realmente pode ser um sintoma de alguma disfunção, né? Não é só a questão do prazer, da parte sexual. Na verdade, isso pode ser um sinal de um desequilíbrio hormonal que vai influenciar em uma série de outras coisas, inclusive em colesterol, triglicerídeo, pressão, osteoporose. Por isso que eu falei, né? É tudo, né? Sempre um conjunto. É geral, né? É sempre um conjunto. Né? No organismo nada é uma coisa só. Então, se alguma coisa está dando sinal de que não está funcionando bem, tem que ter atenção, tem que procurar, tem que investigar a causa, não só usar um remédio para melhorar aquilo. Então, por exemplo, hoje em dia, você vai numa academia, você fica 5 minutos, você escuta a mulherada falando, tô usando testosterona. Muita gente. Muita gente. E aí, isso é um perigo. Quando a reposição hormonal, ela deve ser feita quando se tem um déficit hormonal. Né? Porque assim, o excesso de hormônio também pode causar problema. Tem esse outro lado. Tem esse outro lado, né? E o tipo de hormônio que você utiliza, mais ainda, né? Então, assim, o que geralmente é usado nas academias são hormônios injetáveis em quantidades não adequadas para a mulher, e muitas alterações que a testosterona causa na mulher, por exemplo, engrossar a voz, não é reversível quando você para de utilizar. Além de poder levar a câncer, hepatite, problemas renais, uma série de outras coisas. E acho que elas não têm nem noção, né? Porque muita gente tomando. Muita gente tomando. Então, porque a fulana da televisão toma, porque eu quero ter um corpinho de paniquete. Então, até tem depoimentos de ex-paniquetes que falaram que usaram, se arrependeram, tiveram problemas sérios de saúde por conta disso. Né? Então, assim, não tem milagre, gente. Não tem milagre. Né? A testosterona ajuda sim a melhorar a massa muscular, a melhorar o contorno corporal, a diminuir gordura, tanto no homem quanto na mulher. Tá? Por isso ela também ajuda a prevenir e tratar a osteoporose e a osteopenia. Mas ela tem que ser bem administrada, na forma correta, na dosagem correta para cada pessoa. Então a sua não é igual da sua amiga, não é igual da sua vizinha. Então isso tem que ter muita atenção. Não dá para ter um uso discriminado de hormônio, até porque, como eu falei, é efeito dominó. Quando você mexe com a testosterona, você mexe com outros hormônios. Adoro quando você vem aqui. Que bom, também adoro vir aqui. E o consultório tá tudo de bom, né, Vi? Tudo bom, tá ótimo. Eu acho assim, até que é legal a gente dividir isso com o nosso telespectador, porque quando a gente faz uma consulta com calma, você acaba entendendo todo o funcionamento do seu corpo, né? E são exames que você pede também que a gente não tem ideia. Você vai lá, você olha ali 50 exames, você fala, essa mulher é louca. Eu conheci tudo. Então, eu quero te conhecer, eu te conheço por fora, agora eu quero te conhecer por dentro. Muito legal, Vi, quero agradecer a tua participação. Obrigada, né? Vocês pelo convite. A gente sabe também que não é brincadeira, a agenda da doutora Vivian Campos é muito complicada, ainda que por conta ela vai de vez em quando, uma vez por mês, tu tá indo, né? Para Campinas. Para Campinas, então a gente pega assim e fala assim, não, agora você vai lá comigo. E sempre é um prazer esclarecedor e enriquecedor para o nosso telespectador, né? O prazer é meu. Sabe que eu adoro conversar, adoro tirar as dúvidas. O site está lá, o meu e-mail sempre para quem precisar também. Então tá tudo aí na telinha, brigadão, para que você entre em contato com o blog da doutora Vivian Campos, né, que tá aí na telinha para você acessar e ver que tem muitas dicas interessantíssimas, inclusive na área de alimentação, porque além de clínica geral, ela também é nutróloga, e aí é tudo de bom. Mas eu vou trazer ela para fazer outras receitinhas também no nosso programa. A gente vai ficando por aqui com o quadro de saúde. Entrevistei a doutora Vivian Campos.